Olá, queridos, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 26ª aula da Epístola aos Hebreus, lembrando que essa epístola é conhecida como o quinto evangelho, sendo que os 4 evangelhos do Novo Testamento falam sobre o que Cristo fez na terra, e Hebreus fala o que Cristo está fazendo no céu. Esta epístola nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 5, Jesus, o sacerdote celestial da Nova Aliança. E o que iremos abordar hoje em nossa aula é a redenção eterna de Cristo, que está em Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 14. Nos estudos até aqui, nós consideramos Cristo como fiador de uma aliança melhor e o ministro do santuário, sendo que esses atributos, em conjunto, tornam possível a aliança superior estabelecida sobre as promessas melhores. Esta aliança superior, Cristo é o mediador, como ele disse na última ceia, em Lucas capítulo 22, versículo 20, parte B. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Assim observamos que por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Deparamos, portanto, com uma apreciação do grande sacrifício expiatório de Cristo, o derramamento do seu sangue precioso na cruz do Calvário para a nossa redenção. Como vimos, a verdadeira distinção entre a antiga aliança e a nova reside em que a primeira era externa e material e a segunda interna e espiritual. O ministro do santuário, portanto, exige um maior e mais perfeito tabernáculo, no qual prestará o seu serviço e apresentará a oferta. Então o escritor passa do estudo da cerimônia mais elevada que fazia no antigo tabernáculo, o dia da expiação, e partindo desse ponto, apresenta Cristo servindo no santuário celestial. Chegamos à análise do sumo sacerdócio de Cristo, o maior e mais perfeito tabernáculo e dos bens já realizados, sendo tudo isso apenas uma introdução ao estudo a respeito do sangue da expiação. Talvez nenhum trecho da epístola contenha verdades mais profundas do que este. O autor analisa o tabernáculo celeste e os efeitos da nova aliança. E o nosso objetivo na aula de hoje é buscar discorrer sobre esses pontos de uma forma sucinta. Mas antes de começarmos a nossa aula, tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as aulas no YouTube. Vocês digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula, e vocês encontram a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda pedir aos irmãos que orem por esta obra, participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar antes de iniciar nossa aula? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, chegamos ao ponto importante do nosso estudo, a redenção eterna de Cristo. Ilumina nossa mente para que possamos compreender a importância da obra de Cristo, tudo aquilo que Ele conquistou por nós na cruz. Isso determina a nossa vida em Ti. Nós te agradecemos, nós te pedimos e te bendizemos em o nome de Jesus. Amém. Redenção eterna de Cristo. Vamos ler Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao versículo 14. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma ovelha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vimos aqui no versículo 11 ao versículo 14 do capítulo 9 de Hebreus o mistério mais excelente. O autor analisa o tabernáculo celeste
e os efeitos da nova aliança. Destacamos aqui um tabernáculo superior, um sacerdote superior, um sacrifício superior. E o sacrifício de Cristo torna possível a eterna redenção, a purificação da consciência e o serviço santificado. Vamos agora descrever cada um desses pontos destacados na leitura que fizemos hoje. Nessa parte central da carta, a mensagem do autor é exposta através de vários contrastes. A velha aliança é colocada lado a lado com a nova aliança, mostrando a caducidade da velha aliança e a superioridade da nova. A beleza e a dignidade do santuário terrestre são comparadas com a glória e a majestade do santuário celestial. A antiga aliança é meramente externa, enquanto a nova é interna. A velha aliança é somente temporária, operando apenas até o tempo da reforma de todas as coisas, em comparação com a nova aliança que é eterna. Na velha aliança, o sangue de involuntários animais é comparado com o voluntário sacrifício do Filho de Deus. Os respectivos sacrifícios são comparados com a morte única e eficaz de Cristo. A promessa é comparada com o cumprimento, e a expiação anual é comparada com a expiação definitiva e pelo perdão de Deus. Os sacerdotes que se apresentam na presença de Deus no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo são comparados com o eterno sumo sacerdote que está à direita de Deus, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados. A verdade mais profunda e fundamental do sacerdócio de Cristo é a capacidade de levar os homens a Deus. Veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados ou dos bens futuros, devendo ele primeiro achegar-se a Deus como mediador divino humano, e ao fazê-lo, colocar a nossa natureza humana, a qual ele tem em si mesmo, em contato com Deus. Esta aproximação não se considera como meramente consumada, isto é, por imposição, mas por um contato espiritual verdadeiro com o Senhor, proporcionado a todos os cristãos mediante o Espírito. Observamos neste texto 3 verdades importantes: um tabernáculo superior, um sacerdote superior e um sacrifício superior. Quanto ao tabernáculo superior, sabemos que os sacerdotes da ordem de Levi entraram no tabernáculo feito por Moisés, obra das mãos de homens, mas Cristo, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, entrou no santuário celestial não feito por mãos dessa criação, ou seja, o próprio céu. O santuário terrestre é apenas uma cópia do santuário celeste. Cristo ministra na realidade espiritual, da qual o tabernáculo antigo era apenas uma figura. Quanto ao sacerdote superior, Cristo é sacerdote de uma ordem superior, sacerdote dos bens já realizados, enquanto os sacerdotes da velha aliança era apenas um tipo de sacerdócio de Cristo. A velha aliança falava de purificação, e não porque a concedia, mas porque nas suas cerimônias deveriam preparar a mente para a purificação dada por Cristo. Ela manteve viva a fé durante os anos em que as pessoas aguardavam a Cristo. Jesus trouxe o que o Antigo Testamento prometera. Por isso é um melhor sacerdote. Ele é capaz de levar o homem a Deus, como já falamos. Já o sacrifício superior, observamos que Cristo ofereceu uma vez por todas o sacrifício de si mesmo, para satisfazer a justiça divina e reconciliar com Deus. Nossa culpa foi transferida e imputada a Ele, que sofreu a penalidade por nós, aquilo que deveríamos sofrer. Ele eliminou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O sacrifício de Jesus difere do sacrifício dos animais em 4 pontos. Primeiro, o sacrifício de Jesus foi voluntário. Segundo, foi espontâneo. Terceiro, foi racional. E quarto, foi moral. Nessa linha de pensamento, observamos contradições. Primeiro, os sacerdotes de Arão serviam um tabernáculo terreno, que era apenas uma imagem do verdadeiro. Cristo serviu no maior e mais perfeito tabernáculo, no próprio céu. Segundo, os sacerdotes terrenos ministravam apenas as sombras das coisas celestiais. Cristo ministrou a própria substância que lançava aquelas sombras, a luz e a vida eterna. Terceiro, os sacerdotes do tabernáculo terreno ofereciam sangue de animais. Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Quarto, os sacerdotes terrenos entravam no santuário várias vezes porque ofereciam o sangue de animais pelos pecados do povo.
Cristo entrou de uma vez por todas, porque ofereceu o seu próprio sangue. Quinto, o ministério dos sacerdotes terrenos era um contínuo e insuficiente. O de Cristo foi único e obteve redenção eterna para nós. Sexto, os sacrifícios terrenos eram isentos de mácula apenas física. Cristo entregou-se a si mesmo sem mácula a Deus, isento de toda mácula moral e espiritual. Ele não cometeu pecado. Sétimo ponto. As bênçãos advindas por meio do tabernáculo terrestre eram temporais. As que Cristo oferece são espirituais e eternas. O sacrifício de Cristo torna possível 3 gloriosas bênçãos. A primeira é a eterna redenção. O sangue de bodes e bezerros não podia purificar o povo de seus pecados, mas apenas lhe oferecer purificação cerimonial. Por isso, esses sacrifícios precisavam ser repetidos constantemente. Cristo, porém, ofereceu o seu próprio sangue como sacrifício eficaz para adquirir para o seu povo eterna redenção. O sangue de Cristo não é chamado somente de sacrifício, pelo qual Deus é apaziguado, mas também de propiciação, pelo qual Deus se torna glorioso e gracioso, amigável com o homem. Cristo morreu para selar o testamento com seu sangue e comprar para nós mansões gloriosas. Ele foi pendurado no madeiro para nos assentar no trono. Sua crucificação é a nossa coroação. A segunda graça é a purificação da consciência. O sangue de bodes e touros e cinzas de ovelha, aspergidos sobre os contaminados, podiam santificar o povo apenas cerimonialmente contra a purificação da carne. Mas o sangue de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sacrifício da velha aliança não podiam tratar da purificação da consciência, não podiam oferecer perdão nem eterna redenção, mas o sacrifício único, irrepetível e eficaz realizado por Cristo oferece a purificação interior e consciência inculpável. A culpa é universal. O homem tenta a todo custo aplacar sua consciência carregada de culpa, sua consciência atormentada. Há apenas uma coisa capaz de purificar a consciência humana: o sangue de Cristo derramado em nosso favor, como um pagamento completo, perfeito e absoluto. Essa é a resposta do cristianismo ao problema da consciência culpada. E a terceira graça é o serviço santificado. Somente aqueles cuja consciência foi purificada das obras mortas pelo sangue de Cristo podem servir também ao Deus vivo. O sangue de Cristo nos purifica diante de Deus e purifica também nosso serviço para Deus. A purificação da consciência não é só necessária para a comunhão com Deus, mas também para o serviço prestado a Deus. A pregação sem unção, as orações sem fervor, o cântico sem entusiasmo e os testemunhos vazios ou outros serviços meramente formais, nada disso é aceitável a Deus. Tem ainda algumas coisas a mais para considerar. Primeiro é sobre a oferta sacrificial de Cristo. Essa oferta dá a ideia que Cristo, como sumo sacerdote, ministra bens do seu trono nos céus. Cristo, imediatamente após o seu sacrifício, pelo qual se consumou a nossa redenção, passa à intercessão. Este sacrifício é apresentado pelo autor sob 3 aspectos principais. Primeiro, o sangue da expiação, que falamos agora, e nas futuras aulas, se Deus assim permitir, descreveremos o segundo aspecto do sacrifício quanto ao sangue da aliança. E o terceiro, o sangue da purificação, tendo ainda mais 2 aspectos que ele fala, não sendo o principal, mas importante, é o sangue do acesso e o sangue da comunhão. O escritor faz o paralelo entre as alianças, sendo que o objeto principal quanto ao sangue da expiação é colocar em contraste o sumo sacerdote Jesus, ao entrar no verdadeiro Santo dos Santos no céu, e o sacerdote levita, ministrando no tabernáculo terreno. Neste texto, o derramamento do sangue, em consonância ao sumo sacerdote araônico, parece ser a condição básica para o sumo sacerdote espiritual e celestial de Jesus e sua administração dos bens vindouros no céu. Aqui o sangue é o motivo da ressurreição e o meio pelo qual ela foi realizada. Foi por meio do seu próprio sangue que Jesus entrou uma só vez no Santo dos Santos, tendo obtido redenção eterna para nós. Esse é o sangue do acesso. É mediante o sangue da aspersão
que somos purificados do pecado. Esse é o sangue da nova aliança, pelo qual nossa consciência é purificada das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Tendo sido rompido o véu interior, também somos exortados a ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, onde podemos permanecer pela eficácia de sua expiação e pela comunhão com sua presença. Tendo sido rompido o véu interior, também somos exortados a ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, onde podemos permanecer pela eficácia da sua expiação e pela comunhão com sua presença. A ênfase aqui é sobre o derramamento de sangue, sobre a morte sacrificial e expiatória de Jesus. Devemos entender que, embora não possa haver derramamento total do sangue sem morte, na verdade, o sangue derramado é evidência da morte, porém a ideia essencial do sangue não é a da morte, mas a da vida. Esta profunda verdade é fundamental para uma compreensão correta da Epístola aos Hebreus e da expiação em geral, visto que sem derramamento de sangue não há remissão. É por essa razão que o sangue era proibido como alimento no Antigo Testamento, sendo objeto de proibição também no Novo. Vimos isso em Atos capítulo 15, versículo 29. O seu princípio misterioso e vital era reservado exclusivamente para os ritos da expiação e purificação. E isso porque a vida estava nele. A vida está no sangue. Por isso o derramamento de sangue como oferta a Deus representava a entrega de uma vida por outra, sendo, portanto, expiação por substituição. O sangue de Cristo, com o poder de vida eterna, quando derramado em morte sacrificial, foi o que nos assegurou a eterna redenção. Trata-se também de expiação por substituição. Outra consideração é quando o autor fala do Espírito Eterno. Esse Espírito Eterno é o próprio Espírito de Cristo ou se trata do Espírito Santo? Estas duas interpretações são defendidas. A primeira afirma que o derramamento do sangue de Cristo foi acompanhado por sua natureza eternamente divina, no mesmo sentido, segundo o poder de sua vida indissolúvel. A segunda interpretação considera o Espírito Eterno como Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Quando se toma essa interpretação, só pode significar que a entrega que Cristo fez de si mesmo foi de acordo com a vontade do Pai e realizada por meio do Espírito Santo. Como Cristo é a revelação de Deus, seja na terra, seja no céu, assim o Espírito Santo é o poder de vida interior comunicado aos que creem. Assim, queridos, nós terminamos a análise dos nossos versículos da aula de hoje. Passemos agora às nossas considerações finais. O sangue de Jesus, através do Espírito Eterno, purificará a nossa consciência de obras mortas. Isso porque já somos vitoriosos e santificados pelo sangue de Cristo. Então agora precisamos tão somente aceitar e compreender a nossa vitória. Tudo isso se passa na nossa mente. Culmina em uma boa consciência e a compreensão exata da vitória que temos sobre todas as coisas. Por isso que a nossa mente santificada é tão importante. É na mente que o diabo nos ataca para nos tornar infrutíferos. Ele não pode nos fazer sair da posição que estamos em Cristo. Então nos engana para não entendermos essa vida poderosa que recebemos em Cristo. Quando a nossa mente é santificada pela compreensão do sangue eterno e poderoso de Jesus Cristo, então nós teremos uma fé inabalável e serviremos com veemência a um Deus vivo e eficaz. Nossa vida terá um objetivo claro de servi-lo e adorá-lo. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Gracioso Deus, maravilhoso e generoso Pai, descortina nossa mente para compreendermos os seus desígnios. Santifica a nossa mente cada dia, para que através dos nossos estudos nós possamos desfrutar de uma fé inabalável. Que as nossas vidas retratem o serviço e a adoração a Ti como resultado do pleno conhecimento que Tu és em nós. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? E assim nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco. E mais uma vez a Deus, nós te agradecemos pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!